Eu vou relatar alguns fatos que ocorreram na Europa Ocidental no século XI, que tem reflexo até nos dias de hoje. Então é o seguinte: estamos na Baixa Idade Média. A partir do século X, século XI, as invasões cessaram, seja dos vikings, árabes, húngaros. Com isso, a população cresceu e foi derrubado florestas, ocupado pastos. Essa ocupação dos pastos deixou de fornecer adubo. E no século XIV, para ser preciso, 1313, houve uma grande fome. Os camponeses chegaram a praticar canibalismo. Daí, na segunda metade do século XIV, entre 1348 e 1353, houve a peste negra, que veio do Oriente. As pessoas já estavam debilitadas e matou um terço da Europa, essa peste. A sua versão mais virulenta era uma peste pulmonar. Pois bem, o número de camponeses que trabalhavam nos feudos diminuiu, mas os senhores feudais não quiseram saber disso e começaram um processo conhecido pela história como superexploração. E esses camponeses se retiraram dos feudos devido a esta exploração e foram viver como ambulantes, vendedores ambulantes. Não podemos esquecer que esses camponeses praticavam artesanato porque o feudo era autossuficiente. Além de ser camponeses, eles também eram artesãos. O que é artesão? É você levantar de manhã e falar assim: que artesão! Não, é um trabalhador manual e participa de todas as etapas da produção, porque inclusive não existe no feudalismo preocupação com o tempo, porque aquela mercadoria geralmente ela não será vendida. Então esse camponês, ele é expulso ou ele foge e ele percebe uma coisa: se ele ficar perto dos castelos ou das igrejas, ele vai sobreviver. E uma série de pessoas começam a fazer feiras e ficar em torno dos castelos. E começa assim a se formar aquilo que nós vamos chamar de burgo. Burgo é uma palavra que vem do alemão burg, que significa fortaleza. Como a maioria ali eram comerciantes, esses comerciantes começaram a ser chamados de burguesia. Se organizou também as corporações. Quando era de comerciantes, eram as guildas, para proteger, verificar preço, qualidade de mercadoria. E as corporações de ofício, certo? Eram feitas em oficinas, ou melhor, as corporações de ofício de uma determinada especialidade reuniam diversas oficinas. E essas oficinas eram dirigidas por um mestre artesão. Este mestre artesão, ele tinha um aprendiz, que era um garoto de 13 anos, 15, que a família deixava para aprender o ofício de artesão. Você tinha um oficial, que também era um mestre artesão, mas ficava submisso ao dono da oficina. E o jornaleiro, que era um trabalhador semi-qualificado, e trabalhava por dia, por jornada.
O aprendiz tentava verificar todas as etapas do trabalho, como se fazia, e depois passava uma banca. Eles chamavam o produto que ele elaborava obra-prima. Foi a primeira obra, certo? Então eles faziam tecidos, faziam sapatos e uma série de outros produtos. E foi a corporação de ofício que vai inspirar mais tarde nos governos absolutistas a política mercantilista de controle, verificação de qualidade, certo? Muito obrigado. Espero que vocês voltem para a Revolução Industrial.